Nada me entristece mais do que ouvir pessoas que dizem que a vida delas está indo muito mal agora e que mal podem esperar para ir para o céu. Mal podem esperar para morrer e finalmente chegar àquele lugar. Isso realmente me entristece muito, porque as coisas que vou compartilhar com vocês, quando finalmente as entenderem, mudarão completamente sua mentalidade, porque a cultura que temos sobre essa coisa do céu, e a maneira como a igreja a ensinou, a maneira como a comunicamos a todos, não está fazendo justiça, para dizer o mínimo. E também me dirigirei àqueles que alegam que as coisas que estou compartilhando são apenas de uma pessoa louca, em coma, com cabeça de miolos. Vou contar o que Jesus disse e depois vou revelar o que ele realmente quis dizer com o que estava dizendo. Primeiro, quero começar em Apocalipse 7, versículo 15. Diz o seguinte: portanto, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo, e aquele que está assentado no trono os abrigará em sua presença. Eles nunca mais terão fome, nem sede. O filho não os ferirá, nem calor algum os queimará, pois o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. A propósito, também compartilharei com vocês um pouco do meu testemunho aqui no final desses 6 minutos restantes da transmissão ao vivo que vocês ouvirão. Fiquem até o final porque compartilharei com vocês a minha experiência que tive durante o coma, que vocês não vão querer perder. Mas primeiro quero dar a vocês a palavra de Deus porque mais do que a minha experiência, mais do que o meu testemunho, mais do que a visão e os sentimentos de alguém, é a escrita, o Rama Logos e a Rama Word que Deus nos deu. Mas aqui está a questão, ok? Então ouvimos esta escritura em Apocalipse. Quero que vocês ouçam o que Jesus disse em João capítulo 4 à mulher samaritana que disse: dá-me de beber. Criamos essa cultura que diz às pessoas que o céu é apenas uma questão de esperar até que você chegue lá. É apenas um plano bairro que o arrebatamento é apenas sobre você tentar sobreviver na vida. E você tenta ser o melhor que pode ser. E então você apenas espera que Jesus volte um dia porque você realmente deseja o dia em que ele volte para que você possa sair da situação em que está agora. Para que você possa se livrar das contas e das dificuldades e para que você possa simplesmente encerrar o dia quando a realidade for que Jesus Cristo não morreu nos bastidores. Ok, estamos bem agora. Pronto. Tudo bem. Então, o céu e o arrebatamento não são apenas sobre a carta de saída. Não se trata apenas de, bem, eu só espero que Jesus volte antes das tribulações para que eu não passe por problemas ou perseguições e para que eu possa simplesmente encerrar o dia e finalmente viver quando chegar ao céu. Eu possa finalmente estar livre da depressão, da pobreza, da doença, da carência e da destruição quando chegar ao céu. Jesus Cristo, na linha do tempo do reino de Deus, não estabeleceu que você começaria a existir assim que morresse. Na verdade, ele disse isso para que você nunca morresse. Ouça o que ele disse à mulher samaritana, certo? Ela disse: dê-me. Ele disse a ela: dê-me de beber. Ela respondeu: por que um judeu pediria água a uma mulher samaritana? Jesus respondeu: se você soubesse quem eu sou e o presente que Deus quer lhe dar, você me pediria de beber e eu lhe daria água viva. Ele não disse a ela que você me pediria uma bebida que você receberia daqui a 100 anos, que você não pode ter agora e que você só precisa continuar lutando em sua vida aqui nesta terra. Agora, aqui está a realidade. Você finalmente entende como Jesus lhe deu o céu agora. E quando você entende a água viva que ele está soprando agora através do seu DNA, ou pelo menos lhe deu a oportunidade de respirar, você não vai mais esperar. Você não vai apenas culpar, dar desculpas, ficar se perguntando e ficar em um lugar de confusão, mas, em vez disso, você vai agradecê-lo pelo que ele fez. Você receberá a sua bondade agora. E, eu também quero ler para vocês outra coisa sobre isso. Quero que vocês observem este espelho em Apocalipse. Ele diz: eles não terão mais fome, nem sede. O sol não os atingirá mais. Aspas. E aqui está uma parte do meu testemunho que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu voltei, muitas pessoas me perguntaram: Gabe, como foi ficar em coma por 2 semanas e meia? Como foi estar na presença de Jesus? E deixe-me descrever para você que fizemos todas essas perguntas sobre o céu. Como é? Com o que se parece? Como são nossas mansões no céu? Temos gelatina, cachoeiras, montanhas ou praias ou o que exatamente tudo isso envolve? E realmente, quero dizer, sim, essas perguntas são legais, interessantes e curiosas. Mas, na verdade, todas as perguntas giram em torno de que o céu não é sobre o lugar em que há todas as coisas. O céu é sobre ele, que ele é o próprio céu. E eu sei que você está pensando como Gabe. Pensei que você fosse compartilhar alguns detalhes comigo. Ouça-me, porque estou lhe contando todos os detalhes que lhe darão a maior alegria que você poderia ter. Seu ser eterno, sua pessoa, quem você realmente é, não começará a existir quando você morrer. E a razão pela qual queremos deixar esta terra,
A razão pela qual queremos apenas estar no céu é porque você está sentindo e vendo a maldição ao seu redor, porque as configurações padrão desta terra são o inferno na terra. E essa é a realidade, certo? E a maioria de vocês ainda não despertou para a escuridão que está na maioria das esferas de influência, mídia, entretenimento, educação, política. Quero dizer, em cada montanha, há muitas esferas de escuridão que acabaram de tomar conta. Mas, por mais que você não tenha visto a escuridão, ainda mais, você não viu a luz que está dentro de você. Você não entende o quão grande é Deus dentro de você. Não Estou apenas fazendo esta transmissão ao vivo para compartilhar com vocês que as respostas reais para todas as perguntas sobre o céu e a maneira como realmente precisamos ensinar o céu é por meio da verdade de como Jesus Cristo nos deu a vitória agora. Ele nos deu o perdão agora. Ele nos deu o amor, a alegria e a vitória mais do que nunca. Vamos aproveitar e receber isso hoje, onde você não precisa ser estúpido como eu e cair de um skate para ter uma experiência com Jesus Cristo agora mesmo. Na verdade, abençoados são vocês que não veem, mas creem. Por que você não recebe o céu agora? Então, que tal pararmos de usar o arrebatamento, o céu e o fim dos tempos apenas como uma forma de sair da prisão e como uma desculpa para abdicar de nossa responsabilidade? Abdicar é apenas uma palavra chique para desistir. Por que estamos usando o céu apenas como uma forma de desistir de como deveríamos estar colocando o céu nesta terra? Jesus disse em Mateus capítulo 6 e versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque a maneira como Deus criou o mundo. Entenda isso agora mesmo. Ouça-me quando digo isso. Quando ele falou, ele disse: luz seja e luz era. Ele te criou através da sua palavra e te enviou para esta terra e te concebeu no ventre da sua mãe, certo? E ele te enviou como um pequeno espírito para esta terra. E ele escreveu um livro sobre toda a sua vida antes mesmo de você chegar. E ele te enviou aqui com um plano e um propósito. E ele te enviou aqui em missão para que você transferisse o código escrito do céu para a terra para que você desse a mais uma pessoa a oportunidade de conhecê-lo. Porque aqui está a realidade. Quando você chegar lá em cima, você vai olhar para trás, para esta vida que você teve nesta terra, e você vai desejar ter aproveitado o tempo que teve, porque nossa vida nesta terra não é, obrigado, Senhor. Desculpe, pessoal, Este não é um vídeo normal que eu posso fazer de ânimo leve. Isso é algo que eu prezo muito enquanto compartilho com vocês. Esta vida que temos nesta terra é apenas o começo da sua eternidade. E há coisas que você fará na sua eternidade. Há reinos, recompensas, responsabilidades e coisas incríveis que o Deus dos céus fará com você, não apenas no céu, mas na nova terra. É um universo totalmente diferente do que você pensa. É um reino espiritual. É ainda mais real do que um corpo físico. Fico tão cansado quando os ateus dizem que estão esperando a prova de Deus. É como: abra os olhos. Deus está em todo lugar. Ele é o seu seu DNA está entrelaçado em tudo de bom que já provamos. De qualquer forma, voltando ao que eu estava dizendo. Essa vida que temos aqui na Terra é como a pré-temporada. Você sabe como quando você está no recreio e está escolhendo os times e atribuindo as posições para seu time de beisebol, certo? E você fica tipo, ok, essa pessoa é alta e ela fez isso e aquilo e nós vamos designá-la como receptora. E, a propósito, se não estou falando sobre se você estará ou não com Deus, porque a graça de Jesus, seu perdão e seu sangue são o que o cobrem. E assim que você se arrepende, você é justo. E ninguém é mais justo do que o outro. Certo? Então, não estou falando com você agora sobre justiça ou salvação. Certo? A salvação é apenas o começo. Jesus Cristo não morreu na cruz por você apenas para ir para o céu. Ele morreu para que o céu entrasse em você e fosse para onde quer que você fosse. Vocês entendem o que estou dizendo aqui, mas deixe-me encerrar com isto. Basicamente, é como quando você está escolhendo os times e há um capitão que olha para cada pessoa e escolhe e diz: eu quero que você seja o receptor. Eu quero que você seja o arremessador. Eu quero que você seja o defensor externo. Certo? E esta vida aqui na Terra é uma escolha nossa, com nosso livre-arbítrio, com um presente que Deus nos deu. Deus está nos observando para ver o que faremos com essa vida, para ver o que faremos com o dólar que temos em nossa conta bancária, com o pouco de inteligência que ganhamos na escola, com a Bíblia que temos, com os sermões que temos, com os amigos que temos, com a família que temos, certo? É como um caldeirão de todas essas oportunidades que nem sempre parecem oportunidades. E muitas vezes elas parecem o oposto de oportunidades, e parecem apenas um monte de lixo. Mas Deus está esperando que você olhe para o lixo e encontre o tesouro e resgate o tempo que você tem aqui nesta terra.
porque chegará o dia em que você simplesmente se mudará. Eu odeio quando as pessoas dizem: sinto muito pela sua perda. Não, você não perdeu ninguém. E eu estou aqui para lhe dizer agora mesmo, para aqueles que lidaram com um membro da família ou amigo que se mudou da terra para o céu, deixe-me lhe dizer, você não os perdeu. Eles não faleceram. Eles não deixaram de existir. Eles simplesmente se mudaram. Agora, eu sei que é difícil, e não estou decepcionado. Eu realmente envolvi muitas revelações de longo prazo nesta única verdade simples, que é esta. Quando você vai aceitar quem Jesus é e o que ele diz sobre você? Quando você vai concordar com Deus? Quando você vai se livrar de todos os pontos, todo o lixo, todos os pesos, todo o pecado, todas as distrações e todas as desculpas, e quando você simplesmente vai dizer sim a Deus? Naquele lugar onde você simplesmente diz sim é onde o céu descerá e literalmente se transferirá para a sua vida. Ore também em línguas. Ore no Espírito e fale a palavra de Deus. Apenas concorde com a palavra de Deus. Você chega aos lugares em que muitas vezes você sente que não sabe o que dizer, não sabe o que fazer e não sabe como orar. Abra a palavra de Deus e ore como Jesus ora. Apenas diga o que Jesus diz. Apenas diga a palavra escrita de Deus em voz alta. Assim que você diz essa palavra, o Deus do céu concorda com você e você está implementando o céu nesta terra. Então, como é que nós misturamos tudo sobre o céu? Nós ensinamos muitas vezes que é só esperar e tentar sobreviver. Não, não, não tente sobreviver. Ganhe agora. Levante a bunda do chão e vença o jogo porque você é um vencedor e não um perdedor. Você não é um lixo do passado. Você é o tesouro que Jesus Cristo redimiu completamente. Então, vamos sair e amar as pessoas incondicionalmente hoje. Vamos sair e perdoar rapidamente. Vamos sair e ser alegria em todos os lugares que formos. Vamos ser conhecidos pelos nossos sorrisos. Alguns de vocês são conhecidos pelo eu não sou, vou dizer uma palavra. Alguns de vocês são conhecidos pelo rosto de descanso. O rosto de descanso não é bom, certo? Parem de ser conhecidos por isso. Vocês precisam ser conhecidos pelo rosto de Jesus. Que tal tornarmos Jesus conhecido em todos os lugares que formos? Que tal espalhá-lo mais do que um vírus? Meu Deus, estou ficando animado aqui. Ouça, sei que você ainda está assistindo a isso e vou contar sobre outro lugar do que Jesus me mostrou sobre oração respondida. Mas antes de dizer isso, só quero dizer que o YouTube desmonetizou todo o meu canal. Mas adivinhem, estou confiando em Deus como minha fonte. E nunca vou parar de pregar o Evangelho. E só quero dizer que, na verdade, algo muito legal é que Deus realmente colocou esta mensagem em meu coração sobre como se comprometer com seu plano H, sobre como conhecê-lo, sobre como experimentar a grama verde nesta terra, sobre como andar na identidade que ele lhe deu, sobre como concordar com sua palavra, sobre como obter sua carteira de motorista com fé e muito mais estão neste devocional de 90 dias intitulado Construído Diferente. É um ótimo devocional. Se você quiser obter uma cópia hoje, clique no link na descrição abaixo. Se você é um jovem adulto ou conhece um jovem adulto ou adolescente em sua vida, compre este livro ou dê de presente a eles e o entregue nas mãos deles. Recentemente, recebi o testemunho de um jovem que lê este livro o tempo todo e ele me disse que está sendo tocado por Deus. Ele está animado para lê-lo todos os dias e está sendo tocado pelo Espírito Santo, que entrou no quarto de uma mulher e a tocou completamente por 30 minutos enquanto ela lia este devocional. Mas você realmente se verá de forma completamente diferente e concordará mais com o que o céu diz sobre sua vida quando receber este devocional. O link está na descrição abaixo. Por fim, o YouTube sugeriu este próximo vídeo para você por um motivo. Hey, video creator.